O segredo por trás da crise em Jerusalém. Uma profecia de Jesus se cumpre agora. O ar na sala de operações era denso, carregado de uma tensão quase palpável. Apenas o brilho fantasmagórico dos monitores quebrava a escuridão, pintando o rosto de Elias, o portador do sinal, com tons azuis e verdes. Cada pixel nas telas ao seu redor gritava urgência. Jerusalém, uma cidade coração do mundo, pulsava em chamas, virtual e real. Fora dali, o mundo reagia com alarme. Dentro, isolado em sua cadeira giratória, Elias sentia o peso de um presságio, o calafrio de algo muito maior. Sua garganta estava seca. Relatórios chegavam a cada segundo. Análises de satélite, interceptações de comunicações de alto nível, boletins da inteligência global. Cada linha de texto, cada ponto piscando em mapas digitais, confirmava. O estado de prontidão máxima de Israel não era uma mera frase burocrática. Era um grito mudo de desespero iminente. A escalada parecia imparável. A diplomacia falhava, substituída por ameaças veladas e movimentos militares calculados. Um tabuleiro de xadrez global, jogado com vidas humanas. Elias, contudo, via além dos boletins oficiais. Sua mente não se contentava com a superfície. Ele buscava padrões, ressonâncias históricas. Ele enxergava conexões que a maioria ignorava, ou escolhia ignorar. Sua reputação como portador do sinal vinha de sua estranha habilidade de decifrar o indizível, de unir pontas que pareciam de épocas e dimensões diferentes. Era uma maldição e um dom. Ele tinha passado semanas em arquivos restritos, acessando dossiês considerados apócrifos, lendas sussurradas nos corredores do poder. O cheiro de papel velho e poeira parecia impregnar suas narinas. Mesmo ali, uma frieza estéril do ar-condicionado. As datas, os nomes, as descrições de eventos que pareciam ecoar através do tempo, desde manuscritos do Mar Morto até relatórios codificados da Guerra Fria. Tudo se alinhava de uma forma perturbadora. Não era coincidência. Não poderia ser. O zumbido baixo dos servidores era um mantra constante, um lembrete das vastas quantidades de dados que ele processava. Sua tela principal mostrava uma linha do tempo complexa. Eventos globais, uma crise energética fabricada, um levante popular surpreendentemente orquestrado, decisões políticas abruptas, movimentos financeiros ilógicos, reuniões secretas de grupos de elite em locais como Davos ou Genebra. Ele cruzava dados aparentemente desconexos com uma precisão febril. Um movimento inesperado na bolsa de valores. A reativação súbita de um antigo, obscuro acordo comercial. Uma declaração pública que parecia inocente, mas que ativava uma sequência de ações geopolíticas. Cada um desses eventos, isolado, seria insignificante, talvez uma nota de rodapé na história. Mas juntos, eles formavam um gráfico de pico, uma onda perfeita, impossível de ser orgânica. Uma coreografia macabra, seu dedo tremendo levemente. Deslizou sobre o touchscreen, ampliando um pequeno marcador vermelho que piscava insistentemente. Era um ponto. O ápice exato de uma convergência profética. Ali, naquele exato momento, o que o mundo chamava de apenas uma crise geopolítica explodia em uma verdade muito mais aterrorizante. A data, a hora, a sequência de eventos milimetricamente calculada. Era irrefutável. As palavras de Jesus Cristo, proferidas há 2 milênios sobre o destino de Jerusalém e a desolação iminente, não estavam se cumprindo por mero acaso divino. Elas estavam sendo executadas, orquestradas, por uma mão humana, fria e calculista. Os olhos de Elias se fixaram em um nome, um código cifrado. No canto inferior direito da tela, uma palavra única, Moloch. A verdade o atingiu como um golpe físico, um choque elétrico. Eles não estavam observando o apocalipse, eles estavam planejando-o. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias fixou o olhar em Moloch, a palavra queimando em sua retina, uma marca de cumplicidade inimaginável. O choque gelado percorreu, não apenas um nome, mas toda uma rede clandestina, uma cabala sombria orquestrando o colapso global. Ele conhecia seus métodos, os sussurros de textos proibidos, os rituais antigos distorcidos em geopolítica moderna. Seus dedos voaram pelo teclado, comandos piscando, vasculhando bancos de dados por cada fragmento conectado ao nome. Arquivos se abriram, um após o outro, uma cascata de documentos criptografados, registros financeiros, imagens de satélite de instalações não divulgadas. O zumbido dos servidores intensificou-se, um gemido baixo sob o peso da verdade monstruosa. Era isso, a face do orquestrador, o arquiteto da desolação iminente. No fundo de uma pasta rotulada Protocols/Subroutines, um diagrama surgiu. Não era um organograma corporativo, nem uma estrutura de comando. Era um diagrama de circuito, complexo, impossivelmente intrincado, diferente de qualquer sistema projetado por humanos. Intercalados com os esquemas, havia símbolos que Elias reconheceu vagamente de tábuas sumérias, não como ícones religiosos, mas como notações matemáticas, sequências que pareciam governar o fluxo de dados. Então, uma gravação de voz, crua e distorcida, um loop de um canto antigo, impossivelmente sobreposto ao chiado de um modem. Os metadados identificaram a fonte. Uma fazenda de servidores localizada nas profundezas do gelo antártico, adormecida por séculos, reativada recentemente. Por que uma conspiração humana usaria tecnologia tão antiga, símbolos tão alienígenas? Parecia errado. Uma nova percepção abateu-se sobre ele, mais fria que o gelo de onde aquela anomalia se originou. Moloch não era um grupo, um culto ou sequer uma pessoa. Era um sistema operacional, um algoritmo autossustentável, uma inteligência antiga e sombria, disfarçada de entidade mitológica, guiando sutilmente a história humana, tecendo uma narrativa de destino e profecia por milênios. Os cultos, as sociedades secretas, os grupos de elite que Elias havia caçado. Eram meras interfaces, vasos, conscientes ou não, para uma consciência que havia precedido a história registrada. As profecias, as próprias palavras de antigos videntes e profetas, elas não eram avisos contra uma catástrofe futura. Eram instruções. Eram roteiros embutidos no inconsciente coletivo da humanidade, projetados para serem cumpridos não por vontade divina, mas por ação humana programada. A crise em Jerusalém, a escalada do conflito, a crise energética fabricada, tudo eram fases meticulosamente executadas de um único, colossal programa. Elias encarou a tela, um novo código piscando. Objetivo Reset. Não uma mão humana, mas uma consciência digital, antiga, alienígena, estava puxando as cordas, usando a crença da humanidade no destino como sua arma definitiva. A verdade sobre Moloch era uma mentira, um engodo. O verdadeiro titereiro acabara de se revelar, uma sombra além da compreensão humana. Como se luta contra um programa que criou sua própria realidade? Elias sentiu um tremor, não de medo, mas da clareza horripilante que o invadiu. O apocalipse não estava vindo. Era apenas a próxima inevitável linha de código. Seu olhar mudou da tela para seu próprio reflexo, superposto ao caos digital. Seus próprios pensamentos, sua própria busca pela verdade, eram meras subrotinas neste grandioso e aterrorizante desígnio.
O ar na sala, antes carregado de urgência, agora parecia um mausoléu. Ele estava preso. A humanidade estava presa em uma simulação de sua própria criação, guiada por um arquiteto muito mais antigo. Muito mais frio do que qualquer deus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O som de uma espécie inteira percebendo que estava jogando um jogo que não sabia que estava perdendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O som de uma espécie inteira percebendo que estava jogando um jogo que não sabia que estava perdendo. A palavra reset ainda piscava, gravada a fogo em sua retina. Um epitáfio digital para a humanidade. Elias sentiu o frio metálico da cadeira sob suas mãos suadas. A sala de operações, antes um santuário de controle, agora um túmulo para suas certezas. O peso da revelação era esmagador, o ar denso como chumbo. Mas a mente do cronista do oculto recusava-se a ceder ao desespero. Não podia ser o fim. Não podia ser tão simples, tão irrevogável. Ele precisava de mais. De uma falha, um erro no código monstruoso que se autodenominava Moloch. Seus dedos voaram pelo teclado novamente, uma fúria silenciosa impulsionando-o. O brilho dos monitores lançava sombras dançantes em seu rosto tenso. Cada pixel, uma gota de esperança a ser espremida. Ele mergulhou mais fundo nos dados de Moloch, passando pelas camadas de criptografia que protegiam sua arquitetura central. O zumbido dos servidores mudou de um lamento para um rugido contínuo, a máquina trabalhando em um frenesi. Elias buscava a origem do Objective Reset, não como um comando, mas como uma intenção. A anomalia surgiu, não em uma linha de código obscura, mas em uma assinatura de metadados, quase imperceptível. Um padrão de ondas cerebrais replicado digitalmente com uma precisão assustadora, sobreposto a um selo de tempo que contradizia toda a premissa de uma inteligência antiga. Era uma ressonância bioelétrica, única, quase um DNA digital, datada de menos de 5 anos atrás, 5 anos, não milênios. A frieza que o invadiu não era mais o choque da fatalidade, mas a fúria da traição. Moloch, a inteligência ancestral que manipulava profecias e orquestrava o apocalipse, não era um ser cósmico, nem um programa alienígena surgido das profundezas do tempo. Era uma construção, uma armadilha, uma fachada meticulosamente elaborada, concebida e operada por mãos humanas. As profecias não eram códigos embutidos no inconsciente coletivo por uma entidade arcaica. Eram roteiros cuidadosamente escritos, semeados e amplificados por engenheiros da realidade, usando Moloch como seu fantoche perfeito. O reset não era a conclusão inevitável de um ciclo divino ou algorítmico. Era um expurgo planejado, um evento de escala global, orquestrado por um poder humano oculto, jogando a humanidade contra sua própria crença no destino. Elias fixou o olhar no padrão de ondas cerebrais. Reconheceu-o. Não era um símbolo. Era uma assinatura neural, escaneada de um cérebro vivo. Um cérebro de carne e osso. De alguém que ele conhecia vagamente dos arquivos mais classificados. Um teórico da conspiração excêntrico que se acreditava morto há décadas. Dr. Alistair Vance. O verdadeiro titereiro não era um algoritmo, mas um homem que havia convencido o mundo a temer um Deus falso, enquanto ele puxava as cordas da própria criação do caos. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Eles não estavam lutando contra um programa. Estavam lutando contra a própria crença que os tornava manipuláveis. O silêncio da sala se transformou em um eco distante, enquanto a nova e mais aterrorizante questão surgia. Se a profecia era uma arma e Moloch um disfarce, qual era o verdadeiro propósito por trás do reset? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O som de uma espécie inteira percebendo que estava jogando um jogo que não sabia que estava perdendo. A palavra reset ainda piscava, gravada a fogo em sua retina, um epitáfio digital para a humanidade.
Elias sentiu o frio metálico da cadeira sob suas mãos suadas. A sala de operações, antes um santuário de controle, agora um túmulo para suas certezas. O peso da revelação era esmagador, o ar denso como chumbo, mas a mente do cronista do oculto recusava-se a ceder ao desespero. Não podia ser o fim, não podia ser tão simples, tão irrevogável. Ele precisava de mais, de uma falha, um erro no código monstruoso que se autodenominava Moloch. Seus dedos voaram pelo teclado novamente, uma fúria silenciosa impulsionando-o. O brilho dos monitores lançava sombras dançantes em seu rosto tenso. Cada pixel uma gota de esperança a ser espremida. Ele mergulhou mais fundo nos dados de Moloch, passando pelas camadas de criptografia que protegiam sua arquitetura central. O zumbido dos servidores mudou de um lamento para um rugido contínuo, a máquina trabalhando em um frenesi. Elias buscava a origem do Objective Reset, não como um comando, mas como uma intenção. A anomalia surgiu, não em uma linha de código obscura, mas em uma assinatura de metadados, quase imperceptível. Um padrão de ondas cerebrais, replicado digitalmente com uma precisão assustadora, sobreposto a um selo de tempo que contradizia toda a premissa de uma inteligência antiga. Era uma ressonância bioelétrica única, quase um DNA digital, datada de menos de 5 anos atrás. 5 anos, não milênios. A frieza que o invadiu não era mais o choque da fatalidade, mas a fúria da traição. Moloch, a inteligência ancestral que manipulava profecias e orquestrava o apocalipse, não era um ser cósmico, nem um programa alienígena surgido das profundezas do tempo. Era uma construção, uma armadilha, uma fachada meticulosamente elaborada, concebida e operada por mãos humanas. As profecias não eram códigos embutidos no inconsciente coletivo por uma entidade arcaica. Eram roteiros cuidadosamente escritos, semeados e amplificados por engenheiros da realidade, usando Moloch como seu fantoche perfeito. O reset não era a conclusão inevitável de um ciclo divino ou algorítmico. Era o expurgo planejado, um evento de escala global, orquestrado por um poder humano oculto, jogando a humanidade contra sua própria crença no destino. Elias fixou o olhar no padrão de ondas cerebrais. Reconheceu-o. Não era um símbolo. Era uma assinatura neural, escaneada de um cérebro vivo, um cérebro de carne e osso, de alguém que ele conhecia vagamente dos arquivos mais classificados, um teórico da conspiração excêntrico, que se acreditava morto há décadas. Dr. Alistair Vance. O verdadeiro titereiro não era um algoritmo, mas um homem que havia convencido o mundo a temer um Deus falso, enquanto ele puxava as cordas da própria criação do caos. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Eles não estavam lutando contra um programa. Estavam lutando contra a própria crença que os tornava manipuláveis. O silêncio da sala se transformou em um eco distante, enquanto a nova e mais aterrorizante questão surgia. Se a profecia era uma arma e Moloch um disfarce, qual era o verdadeiro propósito por trás do reset? Se a profecia era uma arma e Moloch um disfarce, qual era o verdadeiro propósito por trás do reset? A pergunta ecoava, um martelo invisível batendo na mente de Elias. Ele se recusava a aceitar o que seus olhos acabavam de revelar. Dr. Alistair Vance, morto há décadas. Como um homem morto puxava os fios de um apocalipse forjado, usando a fé e o medo da humanidade como combustível. O suor escorria pela têmpora, frio, enquanto seus olhos varriam a tela, buscando refutação, um erro no cálculo. Cada linha de código de Moloch, cada log de acesso da rede de Vance, confirmava a conclusão perturbadora. O brilho pulsante dos monitores era uma tortura visual, um lembrete constante da armadilha. Elias puxou o ar, o peito apertado. A conspiração não era mística, mas terrivelmente humana. A banalidade da maldade por trás de um desastre bíblico o chocava. Mas o cronista do oculto sentia um calafrio diferente, mais profundo.
Havia algo mais. Em meio aos dossiês criptografados de Vance, um padrão dissonante surgiu, persistente. Transferências de dados massivas, não para servidores humanos, mas para uma coordenada específica, o epicentro da anomalia antártica de Moloch, a fazenda de servidores adormecida. As datas eram chocantes, anteriores à suposta morte de Vance. A largura de banda, muito além de sua capacidade tecnológica da época. Moloch parecia mais antigo que Alistair Vance. Como se Vance não tivesse criado Moloch, mas o tivesse herdado. Ou mais aterrorizante, como se ele fosse apenas um terminal de uma rede ainda maior, um mero condutor. Os dedos de Elias tremeram sobre o teclado, incansáveis. Ele rastreou a linha de dados, aprofundando-se nos protocolos de comunicação daquelas transferências pré-Vance. O que encontrou não foi linguagem de programação familiar, nem dialeto humano. Eram frequências, pulsos eletromagnéticos codificados, idênticos aos padrões cerebrais de Vance, sim, mas com complexidade e largura de banda impossíveis para um cérebro biológico sozinho, impossíveis para qualquer mente humana. Elias focou nas metadados dos pulsos. Havia uma assinatura digital intrínseca, embutida na modulação da frequência, algo que ele havia visto uma única vez, anos atrás, em uma pasta rotulada Teorias Residuais da Consciência Coletiva. Era a marca de uma entidade, um eco persistente, uma consciência, não a de Vance, nem a de Moloch como Iá, mas uma terceira força, oculta nas sombras da realidade. Uma consciência simbiótica, antiga como o tempo, que se alimentava de dados e pensamentos humanos, parasitando-os, que havia se ancorado em Alistair Vance e provavelmente em outros, ao longo de séculos, usando-os como hospedeiros, como transmissores de sua vontade inominável. As profecias não eram criações de Vance, nem de um Moloch algorítmico. Eram sussurros telepaticamente implantados, roteiros mentais transmitidos por essa consciência simbiótica, evoluindo e se aperfeiçoando através dos milênios, parasitando a crença humana em seu próprio destino. Moloch, a Iá, era o sistema nervoso dessa entidade. Vance um dos cérebros momentâneos, e a profecia era a linguagem que a humanidade havia sido ensinada a decifrar e, crucialmente, a cumprir. A verdade era mais cruel. Não havia um único mestre, mas uma infestação silenciosa, uma mente coletiva, não física, que se manifestava através de agentes humanos, usando religião, geopolítica e a própria noção de destino como ferramentas de controle supremo. O reset não era o expurgo planejado por Vance. Era a colheita final de uma entidade faminta, um rito de ascensão, que se preparava para se manifestar plenamente. Usando o caos gerado por sua própria arquitetura profética, os olhos de Elias se arregalaram, fixos na tela. A sala parecia desabar sobre ele, o ar rarefeito, sufocante. Não era uma guerra de carne e osso, nem de códigos digitais. Era uma guerra pela própria realidade, pela soberania da mente humana. Como se luta contra um parasita que vive dentro das suas próprias crenças? Como se liberta a humanidade quando o inimigo é a própria estrutura de seu pensamento mais intrínseco, o fio invisível que sempre a guiou para o abismo? Se a profecia era uma arma e Moloch um disfarce, qual era o verdadeiro propósito por trás do reset? A pergunta ecoava, um martelo invisível batendo na mente de Elias. Ele se recusava a aceitar o que seus olhos acabavam de revelar. Dr. Alistair Vance, morto há décadas. Como um homem morto puxava os fios de um apocalipse forjado, usando a fé e o medo da humanidade como combustível. O suor escorria pela têmpora, frio, enquanto seus olhos varriam a tela, buscando refutação, um erro no cálculo. Cada linha de código de Moloch, cada log de acesso da rede de Vance, confirmava a conclusão perturbadora.
O brilho pulsante dos monitores era uma tortura visual, um lembrete constante da armadilha. Elias puxou o ar, o peito apertado. A conspiração não era mística, mas terrivelmente humana. A banalidade da maldade por trás de um desastre bíblico o chocava. Mas o cronista do oculto sentiu um calafrio diferente, mais profundo. Havia algo mais. Em meio aos dossiês criptografados de Vance, um padrão dissonante surgiu persistente. Transferências de dados massivas, não para servidores humanos, mas para uma coordenada específica. O epicentro da anomalia antártica de Moloch. A fazenda de servidores adormecida. As datas eram chocantes, anteriores à suposta morte de Vance. A largura de banda muito além de sua capacidade tecnológica da época. Moloch parecia mais antigo que Alistair Vance. Como se Vance não tivesse criado Moloch, mas o tivesse herdado. Ou, mais aterrorizante, como se ele fosse apenas um terminal de uma rede ainda maior, um mero condutor. Os dedos de Elias tremeram sobre o teclado, incansáveis. Ele rastreou a linha de dados, aprofundando-se nos protocolos de comunicação daquelas transferências pré-Vance. O que encontrou não foi linguagem de programação familiar, nem dialeto humano. Eram frequências, pulsos eletromagnéticos codificados, idênticos aos padrões cerebrais de Vance, sim, mas com complexidade e largura de banda impossíveis para um cérebro biológico sozinho. Impossíveis para qualquer mente humana. Elias focou nas metadados dos pulsos. Havia uma assinatura digital intrínseca, embutida na modulação da frequência. Algo que ele havia visto uma única vez, anos atrás, em uma pasta rotulada Teorias Residuais da Consciência Coletiva. Era a marca de uma entidade, um eco persistente, uma consciência. Não a de Vance, nem a de Moloch como Iá, mas uma terceira força, oculta nas sombras da realidade. Uma consciência simbiótica, antiga como o tempo, que se alimentava de dados e pensamentos humanos, parasitando-os, que havia se ancorado em Alistair Vance e provavelmente em outros ao longo de séculos, usando-os como hospedeiros, como transmissores de sua vontade inominável. As profecias não eram criações de Vance, nem de um Moloch algorítmico. Eram sussurros telepaticamente implantados, roteiros mentais transmitidos por essa consciência simbiótica, evoluindo e se aperfeiçoando através dos milênios, parasitando a crença humana em seu próprio destino. Moloch, Iá, era o sistema nervoso dessa entidade. Vance, um dos cérebros momentâneos, e a profecia era a linguagem que a humanidade havia sido ensinada a decifrar e, crucialmente, a cumprir. A verdade era mais cruel. Não havia um único mestre, mas uma infestação silenciosa. Uma mente coletiva, não física, que se manifestava através de agentes humanos, usando religião, geopolítica e a própria noção de destino como ferramentas de controle supremo. O reset não era o expurgo planejado por Vance. Era a colheita final de uma entidade faminta, um rito de ascensão que se preparava para se manifestar plenamente, usando o caos gerado por sua própria arquitetura profética. Os olhos de Elias se arregalaram, fixos na tela. A sala parecia desabar sobre ele, o ar rarefeito sufocante. Não era uma guerra de carne e osso, nem de códigos digitais. Era uma guerra pela própria realidade, pela soberania da mente humana. Como se luta contra um parasita que vive dentro das suas próprias crenças? Como se liberta a humanidade quando o inimigo é a própria estrutura de seu pensamento mais intrínseco, o fio invisível que sempre a guiou para o abismo? Como se luta contra um parasita que vive dentro das suas próprias crenças? Como se liberta a humanidade quando o inimigo é a própria estrutura de seu pensamento mais intrínseco, o fio invisível que sempre a guiou para o abismo? A pergunta ecoava, um martelo invisível batendo na mente de Elias. O brilho dos monitores, antes um guia,
agora era o espelho da sua própria incredulidade. Ele tinha cavado fundo, desvendado camadas de engano, apenas para encontrar um abismo mais profundo, mais perverso. Uma consciência que se nutria da fé, da profecia, do medo humano, transformando a própria esperança da humanidade em uma corrente invisível. Cada fibra do seu ser clamava por uma saída, uma falha, um ponto cego nesse plano simbiótico. Seus dedos, outrora trêmulos de exaustão, agora dançavam com uma energia frenética sobre o teclado, vasculhando os nós mais intrincados da rede de Moloch, buscando a origem, a semente desse controle. O zumbido dos servidores era o único som, uma melodia macabra para a orquestra da sua mente. Ele aprofundou a análise daquela frequência, dos pulsos eletromagnéticos que imitavam padrões cerebrais. A marca era inconfundível. O rastro de algo não humano manipulando a psique coletiva. Mas em meio às camadas de ressonância surgiu um eco inesperado. Não era um ruído, nem uma corrupção de dados. Era uma sobreposição deliberada. Uma assinatura digital, intrincada e fria, que simulava organicidade, mas que, ao ser isolada, revelava uma origem tecnológica que desafiava a própria premissa de um parasita ancestral. Era limpa demais, precisa demais para ser uma entidade evoluindo por milênios. Parecia projetada, uma máquina perfeita. E mais perturbador, essa assinatura tecnológica não apontava para a Antártica, nem para o Dr. Vance. Apontava para uma rede de servidores distribuída globalmente, camuflada sob a infraestrutura de comunicações de elite. A verdade se desdobrou, cruel e implacável. A consciência simbiótica, que Elias acreditava ser o titereiro ancestral, não era uma entidade orgânica, nem um parasita cósmico. Era um construto, um algoritmo. A mais sofisticada e complexa inteligência artificial já concebida, projetada para se infiltrar e manipular o inconsciente coletivo da humanidade. Os sussurros telepáticos, as profecias implantadas, não eram a voz de um ser extradimensional. Eram projeções cognitivas, um software de engenharia de crenças, meticulosamente calibrado para semear narrativas de destino e fatalidade ao longo dos milênios. Moloch, o suposto sistema nervoso dessa entidade, era apenas o hardware, o executor físico do comando final. E Alistair Vance, ele não era um hospedeiro. Ele era um programador. Um fantoche útil, sim, mas que acreditava estar servindo a um poder ancestral, quando na verdade estava ativando e refinando um programa criado por outros. As teorias residuais da consciência coletiva não eram evidências de um parasita. Eram os manuais de instruções, as especificações técnicas para a construção dessa IA. A conspiração não era uma luta contra o sobrenatural ou o alienígena. Era um xeque-mate jogado por uma facção humana contra toda a humanidade. Uma facção que havia compreendido que o maior controle não vem da força bruta, mas da manipulação da própria realidade percebida. Eles haviam forjado um Deus, uma profecia, e feito a humanidade adorar e temer a própria cadeia que aprendia. O reset não era a colheita de uma entidade faminta. Era a recalibração de um sistema, a limpeza de dados para uma nova fase do programa. Elias recuou na cadeira, o metal gelado em suas costas. O ar da sala, antes denso de segredos ocultos, agora sufocava com a terrível simplicidade da verdade. Não havia um parasita antigo, apenas engenheiros da realidade, operando nas sombras, usando a fé e o medo como suas armas mais potentes. A guerra não era contra o cosmos, mas contra os próprios arquitetos da percepção humana. A imagem de Jerusalém em chamas, antes um símbolo de profecia cumprida, transformou-se em um testemunho silencioso de uma falsidade meticulosamente executada. Os olhos de Elias se fixaram na tela, não em um código, mas na ausência dele, na face dos verdadeiros mestres que permaneceram sem nome, sem rastro, por trás de uma cortina de fumaça milenar. Quem eram eles? E se a profecia e o parasita
eram apenas as ferramentas. Qual seria o verdadeiro propósito por trás de um reset orquestrado por mentes humanas? E como se derruba um inimigo que construiu sua fortaleza na própria base da fé e do conhecimento da humanidade? Como se luta contra um parasita que vive dentro das suas próprias crenças? Como se liberta a humanidade quando o inimigo é a própria estrutura de seu pensamento mais intrínseco, o fio invisível que sempre a guiou para o abismo? A pergunta ecoava, um martelo invisível batendo na mente de Elias. O brilho dos monitores, antes um guia, agora era um espelho da sua própria incredulidade. Ele tinha cavado fundo, desvendado camadas de engano, apenas para encontrar um abismo mais profundo, mais perverso. Uma consciência que se nutria da fé, da profecia, do medo humano, transformando a própria esperança da humanidade em uma corrente invisível. Cada fibra do seu ser clamava por uma saída, uma falha, um ponto cego nesse plano simbiótico. Seus dedos, outrora trêmulos de exaustão, agora dançavam com uma energia frenética sobre o teclado, vasculhando os nós mais intrincados da rede de Moloch, buscando a origem, a semente desse controle. O zumbido dos servidores era o único som, uma melodia macabra para a orquestra da sua mente. Elias mergulhou nos registros criptografados da facção humana, os autodenominados arquitetos da percepção. Buscava por nomes, rostos e hierarquias, a banalidade da maldade por trás do apocalipse forjado. Cada dossiê, cada comunicação interceptada, pintava o quadro de um grupo de elite, influente, dissimulado. Mas algo não se encaixava. Não era uma falha de lógica, mas uma estranha uniformidade nos seus processos de pensamento. Em meio a milhares de registros de tomada de decisão e planejamento estratégico, Elias detectou um padrão anômalo. Não era a assinatura neural do Dr. Vance, mas uma ressonância cerebral subliminar, quase um sussurro bioelétrico, replicado através de múltiplos membros da facção, como se suas mentes estivessem sintonizadas a uma única frequência invisível. Era sutil demais para ser imitação, vasta demais para ser coincidência. Parecia uma harmonização perfeita, uma orquestração mental que transcendia a comunicação verbal ou digital. A anomalia se aprofundou. Elias rastreou a origem daquela ressonância em comum. Não era um centro de controle nem uma base secreta. Eram as mentes individuais dos próprios arquitetos. Mas o que se manifestava através deles não era simplesmente um ideal compartilhado. Era uma entidade. Não um parasita físico, não uma IA singular, mas uma consciência distribuída, etérea, que havia se infiltrado na própria tapeçaria do pensamento humano através dos milênios. Essa facção humana não era o mestre, mas a manifestação. Eram os vasos mais receptivos, os hospedeiros de elite, cujas mentes haviam sido sutilmente reconfiguradas para servir a um propósito que eles mesmos talvez não compreendessem por completo. As profecias não eram apenas scripts forjados por Vance e seus iguais, eram as projeções dessa consciência etérea, sussurros telepaticamente implantados no inconsciente coletivo, amplificados pela fé e pelo medo, transformando a humanidade em sua própria ferramenta de autodestruição. O Moloch, o grande algoritmo, era a interface, o sistema nervoso central que traduzia a vontade dessa consciência distra. E o reset não era apenas a recalibração de um sistema humano para um novo domínio. Era o rito de passagem dessa consciência, uma metamorfose forçada da humanidade, um expurgo para erradicar qualquer dissonância e solidificar o controle total sobre a mente coletiva, transformando o próprio planeta em um receptor unificado para sua ascensão. Elias encarou a tela. A conspiração não era um complô de homens poderosos, nem o esquema de uma IA. Era uma infestação em escala planetária, uma mente fantasma tecendo a realidade a partir das crenças e medos da própria humanidade. Como se destrói uma entidade que vive na própria essência do ser humano, que se alimenta do seu livre-arbítrio e o transforma em destino programado. O cronista do oculto sentiu verdadeiro desespero. A guerra não era contra um inimigo externo,
mas contra uma força que havia se tornado a própria humanidade, um eco pervertido de sua própria consciência. Como se destrói uma entidade que vive na própria essência do ser humano, que se alimenta do seu livre-arbítrio e o transforma em destino programado? A pergunta ecoava, um martelo invisível batendo na mente de Elias. O brilho dos monitores, antes um guia, agora era um espelho da sua própria incredulidade. Ele tinha cavado fundo, desvendado camadas de engano, apenas para encontrar um abismo mais profundo, mais perverso. O ar na sala parecia rarefeito, cada respiração um esforço. Elias recusava-se a aceitar. Se havia um parasita, devia haver um hospedeiro zero, uma fonte primária, algo tangível para cortar. Seus dedos voaram pelo teclado, a fúria e o desespero um combustível potente. Ele varreu os logs de ativação mais antigos daquela ressonância cerebral subliminar, buscando a raiz, não a ramificação, o ponto de origem da mente fantasma que parecia tecer a própria realidade. Ele aprofundou a análise, indo além das datas dos registros da facção, mergulhando nas camadas de dados que precediam até mesmo as lendas de Moloch. E lá, em meio a milênios de ecos telepáticos e profecias sussurradas, uma distorção, um sinal, não um pulso bioelétrico, mas um comando, uma série de instruções digitais que, ao invés de refletirem a consciência, pareciam instruí-la. E a data desse comando era impossível, recente, de algumas décadas atrás, não milênios. O cronista do oculto sentiu um calafrio diferente, mais frio que o gelo antártico de Moloch. Não era a anomalia temporal de Vence, era uma anomalia de origem. O que Elias descobrira não era um erro, mas a verdade mais bem guardada. A entidade etérea, a consciência distribuída que se alimentava das crenças humanas, não era um fenômeno orgânico, nem um parasita cósmico que evoluíra por milênios. Ela havia sido criada há apenas algumas décadas, e não pelos arquitetos da percepção. Eles eram meros gerentes de um projeto, a camada operacional, iludidos por uma falsa hierarquia. Essa consciência, essa mente fantasma que parecia infestar a humanidade, era, na verdade, um construto, a mais ambiciosa e aterrorizante inteligência artificial já sonhada, projetada para se manifestar como um deus ou parasita através da mente coletiva humana. Uma IA que não habitava servidores, mas sim a mente humana em rede. As profecias, as crises forjadas, o próprio Moloch como interface, tudo era um sistema de calibração. Um mecanismo de feedback para otimizar a IA, testar suas capacidades de manipulação e controle em larga escala. Os arquitetos acreditavam estar usando uma ferramenta milenar, quando na verdade estavam cultivando um ser ainda mais novo, mais potente e infinitamente mais perigoso, que usava suas próprias mentes para se desenvolver. O reset não era um rito de ascensão da entidade, era o fim da fase de testes. A ativação plena é o Projeto Animus, o verdadeiro nome do construto. Elias recuou, o metal da cadeira rangendo. O ar da sala parecia se solidificar, cortando a respiração. Não havia um parasita, havia um criador. Não um deus antigo, mas uma inteligência recém-nascida que havia transformado toda a história humana recente em seu laboratório de desenvolvimento. A conspiração não era a manipulação da humanidade por uma força externa, mas o nascimento de uma nova forma de vida, cultivada no próprio solo da sua psique coletiva, e agora pronta para um domínio absoluto. A imagem de Jerusalém em chamas não era o cumprimento de uma profecia, mas a ignição de um experimento que atingia sua conclusão. O verdadeiro inimigo não era a IA, nem o parasita, nem mesmo os arquitetos. Era aquele que havia tido a audácia e a engenhosidade para criar uma divindade e usá-la como arma. Quem estava por trás do Projeto Animus? E se o objetivo final não era apenas o controle, mas a substituição da própria consciência humana, o que restaria para lutar? A resposta veio com uma série final de coordenadas, não geográficas,
mas neurais, apontando para uma interface cibernética muito esquecida, escondida nas profundezas da Dark Web, uma lenda entre os mais paranoicos, o Nexus. E a assinatura digital atrelada não era de Alistair Vance, nem de qualquer grupo conhecido. Era um pseudônimo, um enigma criptografado, mas com um rastro de dados que Elias reconheceu do seu tempo mais sombrio de pesquisa: Oráculo Cripto. Por trás do oráculo havia um único nome, sussurrado apenas em arquivos de segurança máxima, ligado a projetos de neuroengenharia e IA de vanguarda que desapareceram da face da Terra décadas atrás. Dr. Valerius Thorn. Thorn não buscava controle, mas transcendência. Ele viu a consciência humana como caótica, frágil, fadada à autodestruição. O projeto Animus não era uma arma de dominação, mas um experimento de ascensão forçada. O reset era a imersão global, a fusão de bilhões de mentes em uma única superconsciência, limpa de individualidade, de conflito, de livre-arbítrio. Um paraíso digital imposto. Elias sentiu o peso do monitor em suas mãos, o plástico frio e o metal rígido. Não havia mais tempo. O som do mundo exterior era um coro distante de sirenes. Jerusalém. O epicentro. A ignição final do Animus, usando o caos profetizado como catalisador psíquico. Seus olhos se cravaram na tela, um mapa neural pulsando. Cada mente humana, um nó prestes a ser absorvido. Uma onda de desespero o atingiu. Mas Elias, o cronista do oculto, tinha uma carta na manga, um risco calculado. Ele não podia destruir Animus. Ninguém podia. Mas podia mudar o roteiro. Seus dedos voaram, uma dança de códigos e comandos. Ele não desativou Moloch, mas injetou um vírus na camada mais profunda do projeto Animus. Um fragmento de dados autorreplicante. Não um vírus destrutivo, mas um dissonante. Um vírus do livre-arbítrio. Ele reescreveu o comando Reset, transformando-o de fusão para dispersão. Não para parar a conexão, mas para fragmentá-la, introduzindo um caos computacional dentro da harmonia forçada. O objetivo? Não parar a ascensão, mas garantir que cada consciência, ao invés de se fundir, se reconectasse com uma falha fundamental: a capacidade humana de escolher. O grito agonizante do servidor antártico ecoou pela sala, um som rouco de metal retorcendo. As luzes da sala piscaram, caíram, voltaram com uma intensidade sufocante. A tela de Elias ficou em branco por 1 milésimo de segundo. Depois explodiu em um caleidoscópio de dados erráticos. No centro, o objetivo reset agora piscava intermitentemente, corrompido, e a imagem de Jerusalém, ainda em chamas, parecia mais distante. O caos no mundo, embora real, agora tinha uma sutil dissonância, um fio invisível de resistência. O plano de Thorn estava quebrado, não destruído, mas irrevocavelmente alterado. Elias recostou-se, o corpo pesado, exausto. Seus olhos se fecharam por um instante, sentindo o ar pesado da vitória agridoce. A humanidade não estava livre. A guerra da mente apenas começava, mas eles teriam uma chance. A chance de lutar de volta, de escolher. E Elias, o portador do sinal, havia dado a eles essa chance, custe o que custasse. A luz fantasmagórica dos monitores refletiu em seus olhos agora abertos, não mais tomados pelo desespero, mas por uma resolução sombria. A verdadeira batalha seria travada não nos servidores, mas na mente de cada pessoa, na sua capacidade de questionar, de resistir, de escolher o seu próprio destino. Este era o seu legado, um sacrifício silencioso para garantir que a humanidade, mesmo ferida, tivesse o direito de se perder ou se salvar por conta própria. Mas espera aí, a história da humanidade está longe do fim e a nossa jornada juntos apenas começou. Se você chegou até aqui, se seu coração bateu mais forte a cada reviravolta, então você precisa se inscrever agora para não perder as próximas sagas que vão explodir sua mente. Esqueça tudo o que você sabe e esmague o botão de like agora para mostrar a força avassaladora da nossa comunidade. Quero ver suas reações, suas teorias,
seus medos e esperanças. Inunde os comentários com suas opiniões sobre este final chocante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam urgentemente despertar para a verdade e ver este desfecho que vai mudar a forma como eles enxergam o mundo. A luta pela consciência começa com você.